sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, falaremos da Enel, da falta de segurança em Fortaleza, economia, saúde, política, é claro, particularidade do nosso programa. E ele começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Estou aqui com a bancada formada de toda quinta, com ele, Roberto Pires. Seja bem-vindo, Roberto Pires. Ele que é jornalista, advogado. Obrigado, Rochelle. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o programa na TV União. Essa TV que faz a diferença para a nação. Isso aí, Luiz Antônio, seja bem-vindo. Prazer muito grande, fico muito feliz, Rochelle, mais uma vez estar aqui na TV União, ladeado aqui pelo meu nobre colega advogado, Roberto Pires, jornalista, e hoje eu chego aqui na TV União e já recebo um presente, além do presente de estar com vocês aqui, me dirigindo para este público maravilhoso aqui de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo pelo aplicativo União Plus da TV União. Eu recebo aqui um livro de um colega advogado também, Roberto, Jurandir Josino, aposentado do Banco do Brasil, esposo da Lúcia, que também é advogada, e o livro é do pai dele, Retirantes, Graças a Deus. Francisco Batista Cavalcante, está aqui ele e a esposa, e este livro é uma coisa fantástica. O Francisco Batista Cavalcante nasceu e viveu grande parte da sua vida no Rio Grande do Norte. Depois ele migrou aqui para o Ceará em 1943, e é uma história linda de superação, de luta, de determinação. Excelente, Luiz Antônio. Eu vou pedir aí para a Rochelle puxar a pauta, né, para a gente poder avançar. Mas deixa eu só concluir, por gentileza, Roberto. Mas deixa eu só concluir, tá? Aqui você fala, eu falo também. Então, pesquisem no YouTube, Retirantes, Graças a Deus, e desculpe, nobre colega, por ter tomado uma parte tão grande do seu precioso tempo para mostrar o que é bom do nosso Ceará. O povo não está sendo falado. Esse é o papel da esquerda. É mudar o assunto completamente. A gente fica impressionado com a capacidade de não falar as coisas que o país precisa ouvir. Então, Luiz Antônio, eu fico aqui percebendo que há uma tática de fugir do que importa. O que importa para o país é a violência ou o combate à violência, é a economia que está um caos. E aí, Rochelle, tem até uma CPI rolando aqui no Ceará. A gente vai falar agora em relação à Enel, né, que os equipamentos, que o presidente da CPI da Enel, deputado Fernando Santana, afirmou nesta quarta-feira que o colegiado investiga uma suposta venda parcial de equipamentos adquiridos pela distribuidora para fazer a manutenção da rede elétrica do Ceará no mercado paralelo. Também nesta quarta, a CPI da Enel realizou oitiva com o diretor-presidente da empresa no estado, José Nunes Almeida Neto, que assumiu o comando da companhia no dia 4 deste mês. Ao ser questionado, ele negou que as vendas estariam ocorrendo. Ainda conforme Fernando Santana, a concessionária de energia estaria terceirizando o serviço com a empresa Equatorial Piauí. A Equatorial é responsável pelo abastecimento de energia no estado vizinho e já chegou a abrir diálogo para comprar a operação da Enel no Ceará. A negociação, todavia, acabou não avançando. Vamos começar falando da CPI. Tem muita coisa aqui para a gente destrinchar, né? Para a gente poder falar. Pode começar o Não, eu vou primeiro ouvir o meu amigo Luiz Antônio, porque o Luiz Antônio está passando pano em todo mundo. Luiz Antônio, a CPI vai passar pano na Enel, qual é a sua crítica, qual é a sua avaliação? Bem, em primeiro lugar, você me colocou aqui praticamente como uma pessoa da esquerda. E aqui eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou aqui um advogado, um cidadão, aprendendo aqui com vocês e em defesa do cidadão que paga impostos, né, que são muitos aqui no Brasil, né? Nós temos aí hoje aqui um assunto em pauta, que é a Enel. Infelizmente a Enel tem matado os governantes de vergonha, né? Aqueles que terceirizam um serviço de grande utilidade, um serviço de primeira necessidade, e o serviço é prestado com muita deficiência, e eles ficam querendo tirar o corpo de fora. E não vão tirar, não. Mesmo que
tenha aí uma CPI, mesmo que tenha denúncias contra o presidente da CPI. O PT falou aqui sobre um deputado que pediu, através de uma empresa, R$1 milhão a Enio, e agora tem uma CPI na Assembleia. Então, o povo fica sem entender essas coisas. Eu não estou aqui para passar pano em ninguém, não estou aqui para puxar saco de político, não recebo dinheiro de ninguém, estou aqui como um cidadão para defender a cidadania, coisa que eu já faço há muito tempo nas minhas redes sociais e aqui nesta bancada por diversas vezes. Agora eu quero aqui dar os parabéns, sim, ao povo do Porto das Dunas, ao grupo Avança PDD, né, que está lá lutando para que a energia que chega até o Porto das Dunas com muita deficiência não cause mais prejuízos ao povo do Porto das Dunas. Agora, quando eu me refiro aqui ao Porto das Dunas, Conselho, eu me refiro porque eu moro lá e estou sentindo na pele, estou vendo os comerciantes terem equipamentos queimados, geladeiras queimadas, perder produtos. Mas eu já estive. Deixa eu só concluir. Estive lá em Caucaia também e vi o povo sofrendo lá com a deficiência da eletricidade. Agora, muito me admira nós estarmos aqui no século XXI com todo esse aparato tecnológico e a concessionária de energia no Brasil e aqui no Ceará, em São Paulo e em outras capitais, está fazendo o consumidor comer o pão que o diabo amassou. E a CPI da Enio, por que tem dado resultado, não tem dado resultado? O que você acha que está acontecendo? Eu não acho nada porque eu não sou astrólogo. Eu acredito que os governantes não podem ficar livres dessa responsabilidade. O povo está esperando, inclusive essa CPI começou há muito tempo na Assembleia Legislativa e não teve nenhum efeito prático. O que saiu da Assembleia Legislativa foi um deputado candidato a prefeito de Fortaleza, inclusive causando muita confusão. Acredito que depois a gente vai conversar sobre isso aqui, porque eu tenho visto aí manifestações de petistas históricos, como é o caso do Deodato Ramalho, protestando aí pelo que estão fazendo com o PT mais uma vez. Então, esta coisa da política, que infelizmente deixa muita gente desgostosa, ela vem e nos atinge diretamente. Então nós precisamos sim da CPI da Enio, nós precisamos de resultado e precisamos também de uma CPI muito importante, esta lá em Brasília, que é a CPI da liberdade de manifestação. É a CPI em defesa da liberdade do pensamento do cidadão de chegar aqui e poder defender o povo sem ser perseguido por nenhum dos poderes. Foi pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, né? Fernando Santana foi alvo de representação movido pelo Ministério Público Eleitoral por meio da promotoria da 28ª Zona Eleitoral por suposta propaganda eleitoral antecipada à Prefeitura de Juazeiro. A representação pede que os tribunais eleitorais analisem postagens e compartilhamentos feitos por Santana em seu perfil pessoal na rede social Instagram. O autor da representação, o promotor eleitoral André Barroso, reforçou que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 16 de agosto, cerca de um mês e meio antes do primeiro turno das eleições municipais. A ação foi recebida pela Justiça Eleitoral em Juazeiro do Norte nesta quarta-feira. Vamos lá, Roberto Pires, fala um pouco sobre essa pauta. Vamos falar então sobre a pauta do Fernando Santana. Fernando Santana é um deputado estadual que preside a CPI da Enio, é o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e ele tem tido muita visibilidade. Ocorre que ele se lançou como pré-candidato a prefeito do município de Juazeiro do Norte e aí todo mundo sabe que ele é ligado a Camilo Santana, ligado a Lula, ligado ao Eumano de Freitas, e uma das falas teria gerado uma interpretação, veja só a interpretação, e essa interpretação está sendo agora questionada pelo Ministério Público, que está no papel de investigar, só que eu acho muito incipiente e acredito que não vai prosperar essa reclamação do Ministério Público. Veja só, eu estou aqui com o Luiz Antônio. Luiz Antônio, vamos para frente. Aí o Luiz Antônio vai e interpreta de outra forma. É isso, Luiz Antônio? Interpretação e fatos são diferentes? Bem, nós estamos aqui acompanhando os fatos políticos. Eu quero aqui parabenizar o Ministério Público do Estado do Ceará
que está cumprindo com a sua obrigação, com o seu mistério. Né? No que diz respeito a esta denúncia específica contra o ilustre deputado, se refere à antecipação de propaganda eleitoral. Infelizmente, a política brasileira, e talvez até a política internacional, não sei, né, existem as exceções, as diferenças, é desse jeito. O cidadão está lá para cumprir o seu mistério, mas muitas vezes ele está mais preocupado com as próximas eleições, né, com a eleição de prefeito. Então, a denúncia é em torno disso. Eu acredito que o Ministério Público do Estado do Ceará não iria perder tempo em fazer uma denúncia sem fundamento e é preciso que se dê o direito de ampla defesa e, se for o caso, se aplique a sanção legal. Isso é o que tem que ser feito. Parabéns ao Ministério Público do Estado do Ceará. A gente vai ver agora que Capitão Wagner solicitou o afastamento do deputado estadual Fernando Santana da presidência da CPI da ENA enquanto se investiga a sua participação no pedido de patrocínio para os festejos de Barbalha. Vamos falar enquanto ele coloca a sonora? Olha, a gente tem aí tanto a fala do Capitão Wagner, ele é uma personagem política e, no resto da dúvida, muito conhecido no estado do Ceará. Ele hoje, a profissão dele hoje é marido da deputada, né? E ela é a esposa do capitão, né? Também tem isso, né? Ser conhecida como a esposa do capitão, né? Mas só que quem está com o mandato é ela, né? É. Então, assim, hoje ele é o marido da... Inclusive, ele brincou um dia desses, ele disse que ia ser o motorista dela. É claro que a gente sabe que isso aí é algo que a gente vê com um comentário descontraído. Cada um sabe do seu papel. E o Capitão Wagner, que é o presidente do União Brasil, também é o pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Então, nesse momento, para a turma do Fernando Santana, o Wagner está procurando simplesmente visibilidade, fazer um serviço sujo a mando do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que é do Podemos, mas é aliado de Wagner. Então, nesse contexto político partidário, nós estamos vendo Fernando Santana, lá em Juazeiro, como pré-candidato, Gleidson Bezerra, atual prefeito e pretenso candidato à reeleição. Nesse momento, todo mundo está muito emocionado. Então, Rogério, o que nós podemos dizer em relação a esse momento é que o Wagner procurou visibilidade, o Fernando Santana, ele reagiu de uma forma até meio provocativa, porque apelidou o Wagner de capitão da conversa fiada. Veja aí, como é que você recebe um apelido? Ninguém gosta de apelido, né? E esse conversa fiada é meio pejorativo, não, Luiz Antônio? Essa questão de apelido é uma coisa muito... A gente vai colocar agora, Beatriz. Vamos lá, vamos ver a fala do Capitão. Mas eu queria só responder, pelo menos essa parte do apelido, já que eu comecei, né? Porque hoje eu tenho o apelido de Lula há muito tempo. Quando eu cheguei aqui em 1973, eu fui apelidado de Lula, lá no São João do Tauape, e assim fiquei conhecido. Nesta época, o Lula ainda estava sendo lançado lá em São Paulo pelo Ruberinho Couto Silva, né? E não era tão conhecido. Depois, lógico, ele se tornou essa figura nacional. E hoje, Roberto, só para você ter ideia, né? Eu nunca fui tão destratado quanto fui hoje aqui nessa bancada por você. Mas tenho pessoas, amigas, que acham ruim até me chamar de Lula para não fazer comparação com o presidente da República. Então, é uma coisa complexa essa questão de apelido. Depois a gente volta a esses temas aí. Vamos ver agora a fala do Capitão Wagner. Concluímos nesse instante aqui na sede do União Brasil, juntamente com o líder do partido na Assembleia, com o vice-líder, que inclusive é integrante da CPI da Enel, uma reunião que deliberou que nós devemos encaminhar à Assembleia Legislativa o pedido de afastamento do presidente da CPI, Fernando Santana, bem como o pedido ao Ministério Público do Estado de Ceará para investigar entrevista dada pelo prefeito Guilherme, do município de Barbalha, informando que Fernando Santana e Guimarães seriam pessoas que estavam intervindo junto à Enel para uma doação de R$1 milhão
para uma festa lá no Pau da Bandeira em Barbalha. Por quê? O nosso pedido de afastamento. Como pode o presidente da CPI que investiga a Enel solicitar a Enel esse recurso? Se o fato é verdadeiro ou não, quem vai ter que esclarecer é o prefeito Guilherme, é o próprio deputado Fernando Santana, é o deputado Guimarães, e por conta disso é urgente que a Assembleia tome a atitude de afastar o presidente da CPI e o Ministério Público inicie essa investigação. Isso aí, a gente vai ver agora que Fernando Santana rebate o capitão Wagner. Não, senhor, eu não ataquei. Na verdade, eu só respondi aquilo que eles têm buscado atacar ao deputado Fernando Santana, muitas vezes ao ministro Camilo Santana, ou ao governador Eumano de Freitas. Essa política de toda hora estar inventando coisas dos adversários é uma política ultrapassada, a população não gosta disso. Na verdade, eu fiz foi aconselhar ao Wagner, que é capitão da conversa fiada, porque nada tem feito pelo Ceará a não ser pegar um celular e gravar vídeo falando mal das pessoas, com insinuações, com ilações. Então, assim, apenas eu disse que ele está a serviço do prefeito de Juazeiro do Norte, que é o rei das promessas não cumpridas, e ao invés dele dar uma sugestão, uma crítica construtiva, ou participar opinando no trabalho da CPI, que investiga a Enel, que é um trabalho aberto para todos, ele pega um celular a serviço do prefeito para fazer o jogo sujo, e atacando e tentando difamar as pessoas. Então, só fiz responder que, graças a Deus, eu tenho uma conduta ilibada, não me limpo, ninguém pega na minha mulher, né, nem mesmo o Wagner, que infelizmente se presta a fazer serviço sujo para o prefeito de Juazeiro. Olha, nós estamos na pré-campanha, o que me cabe agora é dialogar com a população no sentido, e com os partidos, evidentemente, mas com a população no sentido de ouvir as queixas, as prioridades, para que a gente possa formatar um projeto. E quando a lei permitir, possamos apresentar esse projeto. Primeiro, as irmãs e irmãos de Juazeiro, apresentar ao nosso governador Eumano, ao nosso senador e ministro Camilo Santana e ao nosso presidente Lula, porque ninguém faz nada só. Nós só temos condições de fazer aquilo mesmo que desejamos, com parceria, com diálogo, com humildade. Na hora certa, nós vamos apresentar um projeto e nós só vamos nos comprometer diante daquilo que a gente tem condições de realizar e entregar à população. Diferente do atual prefeito, que fez 208 promessas na campanha eleitoral e agora na gestão dele ele não cumpriu nenhuma. Por isso, então, ele ganhou agora a eleição de ser o rei da promessa não cumprida em Juazeiro do Norte. É o prefeito, rei da promessa não cumprida, é o prefeito de Juazeiro, Leidson Bezerra, que se serve dos serviços do Wagner, capitão da conversa fiada, para falar mal das pessoas. Luiz Antônio, começa com você. A Vamos política, ver, né? Um momento aí de aproximação das eleições municipais, e o meu padrinho Fábio Cícero deve estar aí preocupado, inclusive, com essa situação. Veja bem, Rochelle, ontem eu assisti aqui o programa da hora, como sempre faço, né, quando não posso assistir, vejo a reprise às 18h30 aqui na TV União, e eu vi aqui o professor Djalma Pinto debatendo com você e com o KT. Quero, inclusive, parabenizar o KT, porque eu não sabia que ele é professor de História. E onde ele deu uma aula de História. Ele sempre dão. Mas foi o KT que falou, fez essa denúncia aí, sobre esse pedido de R$1 milhão à Enel, e que pegou muito mal a denúncia, não estou aqui afirmando que é verdade, deverá ser apurada, mas o capitão Wagner está aí pedindo o afastamento do presidente da CPI. E foi o KT Santos que trouxe essa denúncia aqui. KT, ontem, inclusive, eu via uma reportagem, uma entrevista do presidenciável, ou não sei se será ainda, candidato a presidente, o professor Ciro Gomes, nosso colega advogado, que você ficou, inclusive, de fazer uns contatos e trazê-lo aqui para esta bancada. Aproveite. Parece que o governador, o ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, futuro presidente, quem sabe, está passando o final de semana aqui em Fortaleza. E se ele vier amanhã, Rochelle, aqui eu faço questão de vir fazer a companhia aqui, certo? Então, veja bem, o governador Ciro Gomes, inclusive, falou na sua entrevista, na sua fala, né, que o capitão Wagner, diferentemente do que o colega Roberto falou agora há pouco, amadureceu muito na política. Olha que eu já vi agressões sérias do doutor Ciro Gomes contra o capitão Wagner. Mas ele amadureceu na política. Eu já tive o prazer de fazer parte aqui desta bancada com o capitão Wagner, quando eram outros debatedores aqui, e ele estava aqui com a esposa dele, que hoje é deputada federal, defendendo os interesses do Ceará. E eu tiro o chapéu para as pessoas que se predispõem a dar a sua cara à tapa em defesa do seu povo, da sua cidade, do seu estado, e vejo que a política não deveria ser dessa forma.
Se apelidar um capitão da polícia militar, que eu saúdo aqui aos integrantes desta gloriosa instituição Polícia Militar, colocar apelidos degenerativos, ou seja, vamos discutir propostas, vamos trazer propostas, ideias, vamos trazer o desenvolvimento e lutar por um Estado melhor. Isso é o que eu defendo e parabenizo ao capitão, parabenizo a sua esposa e todos aqueles que querem entrar na política, não para roubar, mas para trazer benefício para a nossa população e marcar um espaço positivo na história do Ceará. Nós precisamos disso, porque inclusive na entrevista do Ciro Gomes, e seria interessante, Rochelle, trazê-lo aqui, ele diz que o Estado do Ceará está acabado em vários aspectos. O que é lamentável. Vamos falar aí da relação Fernando Santana com o Capitão Wagner, nas duas falas. Olha, eu acho muito importante a fala do Fernando Santana, que reagiu ao que ele chamou de ilação, de denúncia vazia, de algo muito leviano. O Wagner, ele realmente tem uma importância no cenário político de Juazeiro do Norte, e nesse contexto houve, sim, um momento de tensionamento. Inclusive, na terça-feira, os deputados que vocês viram nos vídeos, Reginaldo e Felipe Mota, que são do União Brasil, saíram em defesa do Wagner. Mas o mais importante que sair em defesa do outro é sair em defesa de si, que foi o caso que o Fernando Santana fez. Ele se defendeu, disse que era mentira, e inclusive ontem na CPI, ele perguntou para o Nunes, presidente da Enel, se havia esse pedido, se havia essa interrupção. E o presidente da Enel desmentiu e colocou aí mais um ponto final nesse assunto. Porque o que nós estamos vendo é um movimento pré-eleitoral partidário, procurando cada um desqualificar o outro, e faz parte da política, com certeza, nós sabemos disso, mas o mais importante disso tudo é que a CPI da Enel promete concluir na próxima semana e levar também aí ao governo federal. Mas ainda tem mais notícias da CPI da Enel. Tem, porque a gente falou do presidente, né, em relação a habeas corpus, porque o presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, obteve habeas corpus preventivo pouco antes da participação dele em oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações da empresa no Estado. A decisão do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Ceará, pelo habeas corpus, o presidente da concessionária de energia elétrica tem o direito de permanecer em silêncio, sem risco de ser preso. O documento chegou aos parlamentares na manhã desta terça-feira, e foi comunicado pelo relator da CPI, o deputado estadual Guilherme Langino. É uma situação muito crítica, né? Porque saiu a presidente da Enel, entra o presidente agora, que para ir para uma CPI, ele tem que ir munido de um habeas corpus. Né? Eu tiro o chapéu para a sua coragem, presidente. Realmente o senhor tem muita coisa para fazer. Agora, creio que o senhor já esteja chegando assim, falando algumas coisas que eu me preocupo. Eu vi no começo do mês o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dizendo que a fala do Elon Musk está página virada. O presidente, diante do seu cargo, não sei se está vendo esse autoritarismo todo no Brasil, ele quis ditar que a questão do Elon Musk era página virada, ou seja, ninguém fala mais. E agora eu estou vendo o presidente da Enel chegar aqui no Ceará, assumir a empresa e já ir colocando ponto final, presidente, agora que está começando. Nós temos aqui uma deficiência muito grave. Nós temos denúncias seríssimas sobre a Enel, sobre a má prestação de serviço. Nós temos denúncias aí de acidentes envolvendo a integridade física das pessoas. Nós somos consumidores de um serviço de primeira necessidade. Nós estamos aí vendo as mobilizações para que os senhores façam o que os senhores têm a obrigação de fazer. Nós estamos vendo aí esta CPI, mas isso aí não é nada diante da posição dos administradores públicos que pegam um serviço como esse, terceirizam e querem ficar lá isento da responsabilidade, quando na verdade os senhores são responsáveis sim. E eu volto a conclamar aqui, a pedir e a perguntar: cadê neste momento
as comissões de defesa do consumidor do Estado do Ceará, seja o PROCON, o DECOM, a OAB, que nós escutamos muito pouco falar de posições de defesa do consumidor destas situações, quando o usuário da energia elétrica estava e continua comendo o pão que o diabo amassou. Eu tenho certeza, como o movimento lá do Porto das Dunas, o Avança PDD, fez muito mais pelos consumidores do Porto das Dunas do que essas comissões aí que só aparecem quando é fundo para elas. Vamos concluir essa questão do habeas corpus. Olha, é importante demais que a população compreenda que as pessoas têm medo de armadilhas. Muita gente desqualificada opina, muita gente desqualificada não sabe o que está falando, não acompanha. E aí, qual é a preocupação? É que houve essa denúncia do Wagner, o Fernando Santana desmentiu, mas quem é que sabe se poderia ter um constrangimento? Inclusive ontem, o Fernando Santana perguntou, eu achei até que não era para perguntar, porque pareceu uma pressão, pareceu ali me pareceu um constrangimento desnecessário perguntar para o representante da Enel se ele tinha pedido ou não pedido. Eu acho que quem tem que esclarecer isso é o próprio Guilherme, prefeito de Barbalha. Mas assim, quando você constrange o outro, não é muito bacana. Então, ontem a CPI da Enel foi brilhante, muito esclarecedora. O presidente da Enel lembrou para aqueles que falam besteira, que só sabem criticar com ódio, crítica pela crítica, que são 4,5 milhões de consumidores atendidos pela Enel. Será que realmente está tão ruim assim? Porque o que tem de gente querendo pegar carona nesse momento, sendo pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a tudo, até a síndico de prédio, dizendo que está resolvendo, que não resolve nada. Abre o olho, porque, ó, muito somebody love. É isso, a gente precisava fazer agora um rápido intervalo, mas fica aí com a gente, o Daura volta já.